Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar do sonho da casa própria, o sonho do imóvel próprio e as estratégias para conquistar esse bem. Nós estamos em todas as redes sociais e é muito fácil se conectar conosco. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo. E para ficar conectado conosco tem também o site www.hittv.com.br. Eu estou esperando a sua participação e as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas nas minhas redes sociais. Lá no Instagram, @DeniseLuque, facebook.com/DeniseLuque. Começa o bate-papo de hoje falando sobre as estratégias para adquirir o imóvel próprio com a Glória Marinho, que é assessora de créditos. Glória, obrigada por ter vindo. Uma satisfação te receber aqui. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Casa própria ainda é um grande sonho, ainda que pessoas hoje muito influentes e que falem sobre investimento, dinheiro, trabalhar para a gente, né? E não a gente trabalhar só por ele, fazer ele render e trazer ali o benefício para nós. Não recomendem, de repente, logo de cara, ou falem muito mais sobre o sonho do que sobre um investimento financeiro, que eu acho que aqui é o que mais encaixa. Se a pessoa vai ficar mais tranquila porque está ali morando no imóvel que é dela e ninguém tira, está quitado, isso é maravilhoso, né? E sim, pode ser um desejo da pessoa. Mas a maioria das pessoas está começando do zero, né? É o mais comum, é começar do zero. Hoje, pessoas cada vez mais jovens, querendo já conquistar o imóvel próprio, né? A gente vai falar das estratégias e tem o passo a passo. Para cada um é diferente. Você tem que analisar essa estrutura familiar ou futura família, né? Exato, Denise. Comprar um imóvel, como você acabou de falar inicialmente, ainda é o sonho da maioria dos brasileiros. Eu analiso muito quando as pessoas vêm falar conosco sobre esse desejo da compra do imóvel. Muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento, não sabe por onde começar e esse é o nosso trabalho de assessoria. O que acontece? Poxa, é um sonho, realizo esse sonho, deixo o meu dinheiro investido. Primeiro que, assim, os grandes influencers, eles têm muito valor para deixar aplicado, né? E hoje o que a gente acompanha? Não compre o seu imóvel, pague o aluguel. Em determinados momentos, onde você ainda não definiu onde você vai morar, onde você muitas vezes não tem o valor de uma entrada, isso é justificável, ok? Mas quando você já pesquisou, já entendeu que a parcela do financiamento versus o aluguel, ou a parcela de um consórcio versus o aluguel, está muito próxima e cabe no seu orçamento, vamos entender que hoje, quando você tem um patrimônio, você pode trabalhar com alavancagem patrimonial, você pode usar aquele bem como garantia de outros investimentos. E vamos pensar também na questão de... Hoje, muitas pessoas são autônomas. Imagine você, daqui a um tempo, perder a sua fonte de renda, não conseguir trabalhar, ou quando se aposentar, a sua renda não for o suficiente para pagar o aluguel. Essa é uma questão importante. Então, pense na tranquilidade de você ter aí um meio de uma renda, de uma aposentadoria, ou num retorno de algum investimento, porém, o seu local de moradia está super garantido. Coisa que quando veio a pandemia, muitas pessoas tiveram que retroceder, voltar para a casa dos pais, quem tinha para onde voltar. E quem não tinha, ficou aí à mercê de ajuda de terceiros. Então, na minha opinião, quando você pensar em investir, realmente faz todo sentido você ter algumas caixinhas de investimento. Então, procure entender qual é a sua realidade hoje. Dá para investir um pouco, dá para programar para ter a casa própria, vou fazer o meu dinheiro render um pouco, até para ter uma entrada mais expressiva, mas compre o seu imóvel, não deixe essa oportunidade passar. Até para você garantir o futuro da sua família, a sua estabilidade financeira e a questão também, como a gente falou, de uma possível falta de renda. Ou se não pensar nessa questão da falta de renda, poxa, é o meu porto seguro para alavancar para outros investimentos. Até para essa escolha, né, Glória? Para quem mora em condomínio, a gente tem taxa condominial, que é para sempre. Sempre vai ter taxa condominial.
O benefício de morar em condomínio é a sensação de segurança, a manutenção ali externa que é feita, mas, em contrapartida, pensar que uma casa não te gera, se ela está fora, uma casa de rua, está fora de condomínio, ela não te gera essa despesa fixa. Então, às vezes, um casal mais jovem, acabou de casar, né, que aí fica o dia inteiro fora de casa, tem o desejo de morar num prédio, num condomínio, né? Mas viver essa experiência também é boa, porque como é que você paga se você perde o emprego? Hoje existe muito essa mudança de CLT para cada vez mais as pessoas fazendo carreira solo, empreendendo. E como é que você comprova essa renda? Essa é uma grande preocupação também. Será que eu vou ter... Como que compõe a renda para conseguir obter esse financiamento? Infelizmente, a gente passou assim de um patamar. Hoje você não compra um imóvel com o valor que você comprava 30 anos atrás, né? Exato. Por isso que eu falo também com os meus clientes, qual é o melhor momento de comprar o imóvel? Legal. Agora, é já. Por quê? Não, eu prefiro juntar o dinheiro e pagar à vista. Já parou para pensar que hoje, se não cabe uma parcela X no seu orçamento, ou mesmo que caiba, os imóveis vão continuar valorizando? Vários estudos hoje já comprovam que imóveis de 10 anos atrás hoje dobraram o valor. Sim. Dobraram. E provavelmente a sua renda não dobrou. Provavelmente as suas despesas sim dobraram. Então, não dá para você ficar esperando muito tempo. Então, é óbvio que você não vai fazer uma coisa que não é pensada. Então, o primeiro caminho é estruturar suas finanças, saber exatamente qual é a sua renda, quais são as suas despesas, o que cabe no seu orçamento, cortar algumas despesas. Vou dar um exemplo que aconteceu com um cliente nosso, lá na nossa assessoria. Ele tinha um consórcio, ele estava pagando esse consórcio conosco, a parcela era em torno de uns R$ 1.500. Ele ligou, falou, quer saber, eu vou cancelar esse projeto, acho que não é o caminho, eu vou parar com isso e vou fazer uma outra coisa. Eu falei, você já imprimiu a sua fatura do cartão de crédito? Você já viu o que você pode cortar dessa fatura? Eu falo por experiência própria, muitas vezes eu já me deparei com uma fatura de R$ 3.000 que eu não sei nem onde eu gastei. Quando eu não tinha essa visão de me organizar e me estruturar financeiramente. Esse é o primeiro passo, então. O Exato. primeiro passo é organizar as finanças. Perfeito. Ter esse conhecimento. O quanto a gente gasta e o que, aqui pensando numa família, num casal, mas para pessoas também que de maneira solo vão fazer isso, organizar. Sempre existe, Glória, o medo. Então, vou imaginar, vai comprar na planta. Quando você começa, a obra demora 3, 4 anos para ficar pronta. E a gente não tem garantia de que na data da entrega das chaves, a gente vai ter, o banco vai aprovar o nosso crédito. Tem como fazer algum estudo sobre isso? Ou para as pessoas que têm uma renda mais baixa ou, de repente, estão começando mesmo do zero, não comprar na planta porque não tem essa garantia? Qual orientação dá? Porque parece muito vantajoso comprar na planta. E realmente é quando cabe dentro do seu planejamento, tá? Então, a questão de garantia. Como que eu vou saber se o meu crédito estará ou não aprovado na hora da entrega? Há vários programas do governo, há várias obras que são financiadas por determinados bancos e você assina esse financiamento lá atrás, quando você contrata. Tá? Então, você acaba financiando já assinando e fazendo análise de crédito lá atrás. Porque aquela obra é financiada por aquele banco. Então, tem alguma vantagem. Exato. Com uma instituição A ou B, de repente. Indifere. Tá? Aí, o que você tem que avaliar são as taxas, o que está previsto nesse contrato. Agora, poxa, vou comprar pronto, vou comprar usado, vou comprar novo, vou comprar na planta. Tudo isso é passível de você ter algumas estratégias que vão atender a sua demanda. Eu conversei com uma pessoa recentemente, ela falou, poxa, mas agora os imóveis são todos pequenininhos. Eu falei, você é solteira, você não tem filhos. Embora o imóvel seja de 44 metros quadrados, 45, algumas coisas aí que as construtoras vêm oferecendo, comece com esse imóvel. Daqui a pouco você quita, você aluga ele, passa a ser uma fonte de renda, você parte para um outro imóvel. Então, a estratégia, primeiramente, é ver a sua real situação financeira, analisar se você tem tempo hábil para aguardar este imóvel enquanto está sendo construído, porque uma pessoa que paga o aluguel, normalmente, não consegue associar aluguel versus parcela do período de construção.
É vantajoso comprar na planta? Muitas vezes é. Às vezes, quando chega a entregar, o imóvel já dobrou o valor, né? Já valorizou muito bem. Então, é vantajoso sim comprar na planta. Agora, é vantajoso para você? Nunca é vantajoso alugar? Ou pode ser também? Pode ser. Por um período? Pode, claro. Por um período, por exemplo, não defini ainda onde eu vou morar. Estou decidindo, não sei se eu moro Desde aqui. localização, né? Exato. Até metragem. Exato. Tá. A vantagem na localização, na locação do imóvel, muitas vezes, vou morar perto do meu trabalho. Quanto custa o imóvel lá? 800 mil. Poxa, não posso pagar, mas um aluguel eu consigo. Então, às vezes, enquanto você não define onde vai morar, o que vai fazer e tudo mais, vale a pena você alugar, conhecer o ambiente, verificar se ali, mas financeiramente é ou não é viável. Vamos fazer aquele depende, como sempre? Depende. A gente tem que analisar exatamente o que cabe no seu orçamento. Você já tem a entrada para entrar no financiamento ou dar lance num consórcio? Sim ou não? Então, a assessora de crédito, não sou eu, vou te ajudar nesse processo de entendimento. Tá? Então, por um momento pode ser válido, porque você ainda está definindo, você ainda não se estabilizou com relação ao seu trabalho, vou ficar trabalhando nessa região, para mim é estratégico morar aqui. Eu conheço pessoas que têm imóveis quitados em uma determinada região, alugam esse imóvel e pagam aluguel numa outra. Então, é vantajoso? Depende da sua situação. Financeiramente, pode ser que sim, até você se definir, estruturar financeiramente e depois comprar o seu próprio imóvel. Mas a minha recomendação sempre tem um imóvel, nem que seja aquele lá de 40 poucos metros quadrados. Por quê? Na pior das hipóteses, você tem onde morar, você não vai depender de ninguém e você volta para esse imóvel, mas continua investindo e se reerguendo se alguma questão vier, né? O dinheiro render e trabalhar por você, a gente está falando já de um montante maior, né? Um outro patamar. Um outro patamar. Não quer dizer que, ao ter um imóvel, você tenha que deixar de investir. De jeito nenhum, entendi. Então, dá para fazer, inclusive, em paralelo. Até essa questão da metragem, localização e preço. Claro que você gostaria de começar já com um imóvel que você vai morar para sempre, entre aspas, né? Exato. Mas, de repente, a escada, né? Você vai devagarzinho, pode ser uma boa. Você compra por um preço, daqui 10 anos, quando você for vender, aquilo já se pagou várias vezes e você tem um lucro muito grande. Então, legal. Também para usar a facilidade de fundo de garantia, tem que ser o imóvel único, né? Quando a gente parte para as regras de FGTS, aí nós estamos lidando com um órgão curador, que é a Caixa Econômica. Tá. Então, depende de uma série de fatores. Exemplo, tenho o meu imóvel quitado lá no Nordeste. Me mudei por força do trabalho aqui para São Paulo. A regra diz que depois de 2 anos que eu já me estabilizei, já estou trabalhando, comprovo moradia, eu poderia comprar um outro também usando o FGTS. E você me fez uma pergunta interessante, que foi a questão de comprovação de renda. Isso. Comprovar renda, para cada instituição financeira, ela vai ser de uma forma. Para um consórcio vai ser uma coisa, para um financiamento vai ser outra, o imóvel na planta vai ser outro. Então, vai depender muito da questão da parcela que você está assumindo, da entrada que você tem. Por exemplo, os autônomos, hoje em dia, que são uma grande maioria, podem comprovar através de movimentação bancária, imposto de renda. Quem é o empresário comprova por meio de um decore. Então, com auxílio de um contador, a gente consegue regulamentar suas finanças, organizar suas finanças, para que você consiga, sim, comprar, mesmo não sendo um seletista. Se precisar de mais pessoas para compor essa renda, pode? Tem limite para isso? Pode compor com quantas pessoas você achar que é necessário. Agora tem que saber se é legal Quem isso, são né? as Porque pessoas, todo mundo vai ser dono. Uma coisa importante é que as pessoas acham o seguinte: vou compor a renda com o meu pai, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu tio. Essas pessoas também serão donas deste imóvel que você está adquirindo. Então, não é só uma questão burocrática financeira. Essas pessoas sairão na escritura do seu imóvel, elas também serão donas. Então, escolha as pessoas que você vai se associar aí para compor, mas é super possível você compor a renda. Muito legal. Claro que não é fácil conseguir o financiamento mesmo imobiliário, mas dentre as opções de financiamento ou empréstimo, se a gente pensar, dá para dizer que das modalidades e pelo montante, pelo valor, é o mais fácil? Então, assim, de repente vale a pena você estar num financiamento imobiliário e mobilizar o seu valor ali de investimento para uma outra área, um negócio próprio, do que
depender de um financiamento lá na área do empreendedorismo. Então, dá para dizer ou é errado? Vamos lá. Quando você financia um imóvel, você sabe que você tem aquela carga de juros muito alta nos primeiros anos. Isso é fato. Se nós estamos falando aí de uns juros, por exemplo, de 20%, perdão, 20 não, desculpa, aí já avançamos muito, 10% ao ano. Se você financiou um saldo devedor aí de 200 mil, 10% desse valor já são 20 mil no ano. É como está hoje? Os 10% Na casa ao ano? dos 2 dígitos, exatamente. E um financiamento tem o seguro prestamista, que é caso você venha a falecer, o imóvel fica quitado. Isso também é uma segurança para a família. É obrigatório, né? É obrigatório. Nesse caso obrigatório. Nesse caso é muito longo e é obrigatório sim, tá? Então, no caso do consórcio também tem esse seguro prestamista, caso a pessoa que esteja pagando o consórcio venha a falecer ou ter uma invalidez permanente total, ele consegue sim também deixar esse bem quitado, coisa que é muito importante, que a gente estava avaliando na questão do planejamento financeiro, familiar, isso é muito importante. Então, com relação ao imóvel, você consegue sim fazer esse parâmetro. Poxa, eu vou analisar, pegar um empréstimo para empreender, qual é o custo efetivo disso, continuar pagando o meu financiamento imobiliário, qual é o custo efetivo disso. Então, o ideal é sempre parametrizar, colocar ali do lado, fazer cálculo e saber. Por exemplo, deixar o meu valor aplicado. Eu já tive esses questionamentos na assessoria. O que você acha, Glória? Eu deixo o meu valor aplicado ou saco esse valor e quito o meu financiamento? Teve pessoas que, na época da pandemia, pegaram uma taxa de 7% ao ano. O investimento que ela está fazendo rende 10% ao ano. Então, vamos lá. Vale a pena ela quitar o financiamento, que está com juros de 7%, ou vale a pena deixar esse capital rendendo 10% ao ano? Deixar rendendo. Então, é deixar rendendo. Então, cada caso Varia sempre vai muito. ser um caso. Exatamente. Qual é o teu investimento, qual é a rentabilidade. Então, pode variar realmente demais. Tem perguntinha? Depois eu vou te perguntar do consórcio. Vamos lá, perguntinha do público através do WhatsApp. Mauro Ferreira, do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. Sou assalariado, gostaria de comprar minha casa. Como organizar para essa compra? Pergunta da maioria das pessoas. Obrigada, Mauro, pela sua pergunta. Perfeito. Uma pergunta muito bem feita, por sinal. Mauro, você que é assalariado, nós vamos retroceder naquelas respostas que a gente já havia falado no seguinte sentido. Qual é o seu valor de renda hoje? Você consegue compor com uma segunda pessoa ou terceira pessoa? Então, maravilha. Como você consegue compor a sua renda hoje? Sozinho ou acompanhado? Nós já temos um montante de renda. Quais são as suas despesas hoje? Então, vamos colocar na ponta do lápis. Maravilha. Você já tem alguma economia? Dispõe de FGTS? Porque o assalariado subentende-se que é um ser elitista e tem FGTS. Então, quanto você tem de FGTS? Já parte de um valor, Já né? vamos partir de um valor legal. Porque esse valor pode ser entrada. Exatamente, pode ser considerado como entrada. Tá. Então, ou seja, juntando o FGTS, mais algumas economias, mais a renda, aí o interessante é fazer um simulado. E com base nesse simulado, aí sim você começa a procurar um imóvel. Porque uma grande reclamação até dos corretores imobiliários é que quando o cliente chega para procurar um imóvel, ele não tem noção nenhuma de quanto é o poder aquisitivo. Então, Mauro, de forma bem estratégica, é entender quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, quais as economias e começar a estruturar através de um simulado qual é o seu poder aquisitivo. E é muito menos sobre o valor do salário, mas sim sobre fechar essa conta. Quem está melhor? Quem ganha 10 e gasta 10 ou quem ganha 5 e gasta 2? Perfeito, né? Perfeito. Então, e o governo dispõe também de alguns programas para auxiliar, tem algumas estratégias também por meio do consórcio ou financiamento, ou em algum momento a gente pode avaliar a situação e falar, poxa, aguarde um pouco, junte um pouco mais da entrada até para você pagar menos juros. Dá um pouco de medo, Glória, porque é um financiamento muito longo. O imóvel pode ser financiado em até 30 anos. E aí, como é que a gente vai saber como é que a gente está daqui 30 anos? Não dá. Mas se a gente pensar sobre isso, não é só sobre a compra do imóvel, a gente não faz nada, né? A gente não sabe como as coisas vão estar. Eu costumo comparar com relacionamento. Quando você casa, você tem expectativa de viver até o fim da vida junto com essa pessoa. Muita coisa acontece nesse percurso. Eu falo que quando eu comecei a investir nesse segmento de comprar imóvel, eu já comprei imóvel, já deixei alugado, já vendi, já fiz consórcio, e em todas as vezes eu tive medo. Porque nossa vida é volátil. Então, hoje você está bem, está estabilizado, está assalariado, registrado, tem a sua renda fixa, e de repente você fala, poxa,
fui mandado embora, e agora? Então, o governo, os bancos, enfim, dispõem de algumas ferramentas onde você pode suspender o contrato, de repente, por algum momento. Por isso é importante ler o contrato, entender quais são os seus direitos dentro do contrato, né? E verificar se você pode suspender ou não, enfim. E o detalhe é, posso ocupar até 30% da minha renda, mas eu devo ocupar até 30% da minha renda? Tá bom. Eu tenho uma reserva de emergência, então é importantíssimo que você, dentro desse financiamento, você já tenha estruturado uma reserva de emergência de pelo menos para um ano. Poxa, eu tenho um ano aí para correr atrás, me recolocar no mercado de trabalho, empreender de alguma forma, gerar outra fonte de renda. E aí esse medo a gente vai amenizando. O fato é que a gente se vira, né? A gente se vira. Consórcio. Pode ser uma boa, porque aí, falei do medo de ser muito longo, aí o consórcio você entra numa que não é tão longo, não necessariamente é tão longo, o valor ali já está bem delimitado, parece uma coisa menor, mas você imagina você ser contemplado no primeiro mês, né, uma carta de 100 mil reais? Fantástico. Você tocou num assunto que eu sou apaixonada. Consórcio, eu sou apaixonada. Eu levanto essa bandeira, primeiro que é um produto brasileiro. Legal. Então, eu já sou apaixonada por ser um produto brasileiro. Segundo, por trazer essa questão da programação, do planejamento. Consórcio, dizem que não tem juros, mas tem um valor a mais. Tem sim, óbvio. Ninguém vai trabalhar de graça, o banco vai cobrar alguma coisa. Não vai ser pego de surpresa. Porém, vamos lá, gente. A gente está falando de 10% de juros ao ano no financiamento e muitas vezes de uma taxa de 1% no consórcio. Então, planejar é muito melhor. E o consórcio, ele passa a ser uma ferramenta que você acabou de falar. Poxa, fui sorteado. 100 mil não dá para fazer muita coisa aqui em São Paulo, mas eu posso comprar um terreno, eu posso construir. Pode dar de entrada também? Entrada barra financiamento, não. Tá bom. Por quê? O imóvel, ele fica como garantia de pagamento. Então, você não consegue dar o mesmo imóvel como garantia para o banco A e o banco B por meio de um consórcio barra financiamento. Porque fica de garantia para o consórcio também, né? Exato. Então, quando você é contemplado, você tem essa flexibilidade. Quero comprar um terreno, quero construir, quero reformar, quero comprar o meu imóvel novo ou usado em qualquer parte do território nacional. Você tem essa flexibilidade. Inclusive, se você tiver um financiamento imobiliário em andamento e você foi contemplado no consórcio, você consegue usar o consórcio para quitar o financiamento. Então aí, nesse caso, poderia combinar os dois. Quitar o financiamento, sim. Tá. Leilão. É uma boa procurar imóveis de leilão, porque geralmente o preço cai muito, né? Então, normalmente as casas, os imóveis que estão no leilão, as pessoas não conseguiram, não tiveram fôlego aí para chegar até o final, perderam o bem, porque o bem é do banco, enquanto não termina o financiamento. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Perfeito. Eu gosto muito de já comprar direto, passar para o meu nome e tudo mais. O leilão é um projeto interessante, sim, porque você acaba pegando imóveis com valores bem acessíveis e consegue financiar aí a longo prazo pelo banco. A minha dica é, para quem vai procurar leilão, tem que ter um assessor que analise o contrato, o edital. Esse imóvel pode estar ocupado, esse imóvel pode estar depredrado, né? E muitas vezes você não pode visitar esse imóvel. Você não visita, você não acessa. Então, o que tem lá? É uma caixinha de surpresas. Então, para quem está comprando o primeiro imóvel, para quem tem aquele sonho, vou casar e vou me mudar e vou comprar esse imóvel de leilão, pode ser que se frustre, porque você não sabe exatamente o que você vai encontrar lá. Mas é uma boa alternativa. Volte outras vezes, Glória? Com certeza. Passou rápido, né? Eu vou deixar os seus contatos, olha só, @Glória Marinho Assessoria, lá no Instagram, Glória Marinho Assessoria, o site é gloriamarinhoseguros.com.br e o WhatsApp é 11 98549 3115. Volte sempre, Glória. Perfeito. Obrigada, Muito obrigada.